a existência. Esse tema que eu quero compartilhar com vocês hoje será um desses que eu creio que vai nos marcar. Porque o texto que é trazido hoje do apóstolo Paulo, o livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 17, eu vou ler apenas a parte B. O que é a parte B de um versículo? É quando você lê do meio para frente. Ali eu vou trazer para vocês, em algumas versões, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Toda a Bíblia é fantástica, mas quando você lê um texto desse, dá um arrepio, né? Porque ele é muito forte. Perante, olha bem, de novo, estou lendo a mesma versão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou ler em outras versões para a gente entrar mais nesse texto. Por causa da fé que ele teve no próprio Senhor, o qual pode ser que os mortos vivam e convocar aqueles que existem, muito embora ainda não tivessem nascido, perdão. Olha outra versão. Ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Essa outra diz assim: em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistentes, como se, dá para enxergar aí, como se existissem. E aqui, olhe bem, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, olha bem, como se já fossem. E por último, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Olhe bem, levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Fala comigo, eu creio. Talvez na leitura do texto você conseguiu perceber parte do que o apóstolo Paulo está nos ensinando, baseando a história na vida de Abraão e Sara. Porque algum até disse que Abraão creu, né? Você vai descobrir aqui nesse texto que existem chaves de Deus para a sua vida, que Deus entregou algo para você, que está guardado dentro de você, e que quando o que está dentro de você se manifestar, vai abençoar a vida de tanta gente, e que também vai manifestar o que está dentro dela, e você vai descobrir que por causa de um homem chamado Abraão, pai de nações, Deus lançou uma semente. Deus não precisa de muita gente, precisou de um Abraão, precisou de um Isaac, precisou de um Jacó, precisou de um José, precisou de um Moisés, de um Josué, de um Sansão, de um Samuel, de um Davi. Deus simplesmente foi levantando pessoas que creram que a palavra que vinha sobre eles, em direção a eles, fosse o suficiente para transformar a geração no seu tempo. Deus só precisa de uma pessoa. Tem uma aqui ou não? Tem alguém? Então você vai ver o que Deus vai fazer, querido, e o que Deus está fazendo através da sua vida. A pessoa mais pobre do mundo é aquela que não tem um sonho. A pessoa mais frustrada do mundo é aquela cujo sonho nunca se torna realidade. Miles Moore. Eu gosto muito do que ele fala sobre isso, porque muita gente já não sonha mais. E quando ele fala da pessoa mais pobre do mundo, ele não está dizendo sobre dinheiro, sobre recursos, sobre patrimônios. Ele está dizendo que o mais pobre é quem não sonha, e aquele que é mais frustrado é aquele que tem sonho, mas nunca realiza. Quando eu olho esse texto, eu descubro uma coisa. Primeiro eu quero te apresentar o Deus Criador. Em seguida eu quero apresentar a você o Deus que continua criando. A gente fica muito preso ao Deus que criou no Gênesis, mas se esquece que Ele ainda chama a existência o que ainda não existe. Que aquilo que não existe para você, mas para Ele já existe. Então Ele traz a existência da mesma maneira que Ele criou no Gênesis. Esse Deus continua criando. Então isso é tão tremendo, porque eu quero falar exatamente sobre esse tema hoje. Chame a existência. Talvez você está colocando a fé em muita gente, mas não coloca a fé em você mesmo.
Talvez você espera de muitas pessoas aquilo que Deus colocou dentro de você. Aquilo que você está tentando encontrar em mim, talvez está dentro de você mesmo. Aquilo que você talvez critica alguém por não realizar, é porque ele não tem a capacidade que você tem para realizar. E por isso Deus te mostrou algo que ele não está enxergando. E você se torna apenas um crítico, porque ao invés de você chamar a existência o que Deus te deu, você está terceirizando aquilo que Deus te mostrou para outro fazer. Só que como que o outro não viu o que você não viu, vai fazer o que você é capaz de fazer. Deus hoje, querido, quer despertar o que está aí dentro de você. Isso é tremendo. O poder criativo é uma coisa que muito me impressiona. Seja em qualquer área, na culinária, seja em qualquer área, nas artes, na música, na arquitetura, na poesia, no automobilismo, nas soluções até que melhora a vida das pessoas. Como um deficiente, ou mesmo quando alguém acha saídas elaboradas para a economia. Isso me impressiona, a criatividade que alguém pode chegar a ter e conseguir mudar a história ao seu redor. Nós conhecemos um Deus, querido, que é cheio de atributos. A Bíblia revela, inclusive no Antigo Testamento, muitos nomes que são dados a Deus. Mas quando se fala o Deus Criador, é Bará. Fale comigo, Bará. Essa palavra hebraica, querido, foi a palavra dita lá em Gênesis. No princípio, Bará criou Deus, ou seja, o Deus que cria do nada. O Deus que chama a existência aquilo que não existe. Isso torna Deus único. Claro que é onipotente, Ele é único. Todo-poderoso é único. Claro que é onipresente, Ele é único. Mas quando nós fazemos referência ao Deus Criador, isso torna o único em todos os outros aspectos. Porque a Bíblia diz que, pois nele foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste, ou seja, existe em união. Tudo subsiste, ou seja, tudo está conectado nele. Você percebe que todo o projeto criativo de Deus passou por ele. Nada do que foi feito na terra foi feito fora dele. Tudo foi feito nele e em direção a ele. Então tudo foi feito a ele e tudo depende dele. Fale comigo, tudo depende dele. Deus não só apenas criou, mas Deus conectou nele. Tudo existe por um fim, e quando esse fim terminar, tudo termina, porque tudo está conectado nele. Quando eu chamo algo à existência, pode não existir para você, querido, ou para mim, mas já te disse, para ele já existe. Por isso que você pode orar por algo que você está acostumado a ver. Você pode orar por algo que você até sabe que Deus já fez lá no passado, que a Bíblia mostrou. Mas Deus quer fazer algo que Ele ainda não fez. E por isso nós ficamos conectados e presos às ações de Deus. Porque Deus quer fazer algo criativo a partir da sua vida. Então eu gosto muito dessa frase, que quando Deus está falando, Ele não está comunicando, mas Ele está o quê? Criando. Eu gosto muito, há anos que falo essa frase, porque Deus me deu enquanto eu estudava o livro capítulo 1 de Gênesis. Eu percebia que a fala de Deus promovia a criação. Então todas as vezes que Deus te fala algo, que Ele usa a boca de um profeta, que Ele fala algo contigo, Ele não está te comunicando o que vai fazer, Ele já está criando. Então aquilo que para você vai existir, para Ele já está pronto. Então quando você diz que eu posso chamar a existência, eu não preciso criar, eu só chamo para fora aquilo que Deus já fez por mim, aquilo que Deus já criou. Tem alguém aí? Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas eu estou ouvindo o apóstolo e não consigo entender ainda. Calma, me espera, confia. Você já viu algo que foi projetado para um fim? Todo mundo já viu. Você está sentado numa cadeira projetada. A gente estava aqui ouvindo instrumentos projetados. Tudo tem um fim. Seja uma casa, seja uma cadeira, uma panela de pressão, né? Algo que foi projetado para um propósito. A própria frase diz, né? Projetado para um fim, para aquilo, para aquele propósito. Assim, querido, aprenda uma coisa: é tudo que existe na terra. Não existe acaso de alguma descoberta astronômica que fizerem no fundo do oceano.
Não existe acaso, tudo está conectado para um fim e continuidade. Então assim é tudo que existe, ele participa da criação, sendo ele o próprio Criador. Tudo foi criado nele e em direção a ele. Vamos repetir? Tudo foi criado nele e em direção a ele. O que é isso? Tudo foi criado nele e em direção a ele. É um círculo. Tudo foi criado nele, mas tudo volta nele. Todas as coisas dependem de Jesus. Ele é a palavra de Deus criadora. Tudo que existe depende dele e está preso a ele. Por mais que o ser humano tenta desvincular a criação de Deus, mas não é possível isso acontecer. Por mais que esse texto que eu estou começando a pregar hoje, ele seja distante de uma realidade, de uma necessidade do teu dia, mas você precisa compreender a força que ele tem para que a tua oração tome uma dimensão hoje muito maior. Então existe um círculo aqui, inclusive nós, não só por meio dele, mas em direção a ele. Nós fomos criados para a glória dele. Inclusive, nós voltaremos para ele. Então, tudo está conectado. Por isso, quando o homem ou a mulher tem uma experiência com Deus, ele está descobrindo quem de fato ele é. Ele está preenchendo um vazio dentro dele que nenhuma religião, que nada, nenhuma ideia pode preenchê-lo. Então, aqui você percebe que a criação foi toda projetada para ele. Veja que a parte, ou seja, ele sai da origem, faz o teu trajeto e volta para ele. Então toda a criação, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo foi feito para que os seus planos aconteçam e que a sua finalidade aconteça. Então, assim como o objeto tem um fim nele, uma cadeira, um carro, uma panela, cada objeto feito, cada criação do homem tem um propósito. Assim, tudo que Deus criou tem um propósito nele mesmo. Esse é o plano de Deus. Assim como aquilo que criamos tem parte de nós embutido. Quando você faz uma comida, quando você faz uma música, quando você cria algo, tem ali a sua personalidade colocada ali. Você pode copiar de um chefe de cozinha uma determinada comida, mas não adianta. Ali vai estar a sua personalidade ali. Você pode copiar o máximo que foi, mas em algum momento a sua mão, a sua personalidade, a sua situação vai mover sobre aquela determinada comida. Você já ouviu essa frase? A morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. Porque toda vez que uma semente morre, pode parecer só uma semente, mas dentro dela tinha tudo para formar uma grande floresta. Por isso existem coisas que você tem que pensar, entender na sua vida. Uma das maiores tragédias da natureza é quando uma semente é destruída, ou quando ela é impedida de poder ser enterrada. Assim a Bíblia compara a minha vida e a sua vida, porque nós somos a semente que Deus colocou nessa terra. Nós viemos através da divina semente. Então nós temos algo dentro de nós, cada um de vocês, cada um de nós, que nenhuma outra pessoa na terra tem. Muitos levam para o cemitério sonhos, projetos, livros, descobertas que nunca aconteceram, porque não entenderam isso na sua existência. Agora, quando eu falo que a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta, é porque uma semente, enquanto não for lançada, é apenas uma promessa de uma árvore. Uma semente, enquanto não for plantada, é apenas uma promessa de uma árvore. Todos nós somos uma promessa nessa terra. Mas isso só vai acontecer de fato quando o seu potencial for trazido à tona. Quando algo acontecer na tua vida que te provoque, que você vai mostrar o que está dentro de você. Davi não foi diferente. Quem mesmo? Ele tinha algo dentro dele que nem ele sabia. Mas quando o gigante se apresentou, ele viu que ele era muito maior do que o gigante que estava fora. Que dentro dele, apesar de pequeno, novo, um garoto, ele era muito maior do que aquele que era um gigante, tão alto, tão forte, porque era algo exterior.
Dentro de você existe um potencial, uma graça, uma unção, uma autoridade, querido, que é muito maior do que os seus problemas. Você está subestimando o poder que está dentro de você. Você está subestimando o Espírito Santo que habita em você. Você tem olhado fora de você e tudo está virando um gigante a teu redor. Mas com uma palavra tua, com uma postura tua, com uma decisão tua, com uma atitude tua, num dia, em 24 horas, você pode mudar toda a tua história. Você pode virar o ciclo da tua vida. Mas não sou eu que vou lá na sua casa. É o poder que está dentro de você que vai começar a fluir em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. O que é viver a vida ao máximo, querido? É o seguinte, é não ser um mero produto de um ambiente e não se permitir vitimizar pela opinião das pessoas. O que mais hoje são vítimas das opiniões ao seu redor. Torne-se o que Deus planejou para você. Essa palavra que eu estou pregando hoje, para mim, querido, é uma mensagem que eu preciso resgatar de tempo em tempo aqui na minha igreja. De tempo em tempo sobre as minhas ovelhas, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre os meus discípulos. Porque tem momentos que nós nos esquecemos que nós temos um Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Um Deus, querido, que lhe dá poder. Então aqui, o que te faz sofrer, preste atenção, não é aquilo que você não sabe, mas o que faz você sofrer é aquilo que você sabe, mas não sabe tão bem. Porque aquilo que você não sabe, você nem se lembra para sofrer. Mas sobre algo que você sabe, que Deus é Senhor, que você pode, mas não sabe tão bem, você não acessa, você não cresce nisso. Então hoje a gente precisa entender que aquilo que Deus soube fazer uma vez, Ele faz a segunda vez. Ele criou no Gênesis, Ele cria de novo. Ele fez algo no passado, Ele faz algo no presente. Então Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele fez, só que Ele não fica preso às realizações. Ele pode fazer algo novo. Ele pode fazer algo novo. Então esse texto, ele traz a existência, ele mostra que Ele traz à existência aquilo que Ele quer. A história que o apóstolo Paulo está elucidando é de um casal. O casal é Abraão e Sara. Qual que é o nome do casal? Já mortos quanto a ter sonhos, já não tinha mais sonho. Ela tinha 89 anos de idade e ele tinha 99 anos de idade. Aos 90 anos dela e aos 100 dele acontecia algo inusitado, algo inesperado. Algo que talvez você olhe, mas é a história dos patriarcas? Não, ali tem alguns ensinos que você tem que compreender, que se tornam um padrão da ação de Deus sobre a nossa vida. Eles estavam mortos em ter sonhos, naturalmente, impossibilitados de gerar filhos. Filhos que pudessem dar continuidade aos sonhos deles. Mas o Deus que vivifica os mortos, na qual perante a face estamos hoje, com uma palavra, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele vivificou um corpo morto, um útero morto, e Ele trouxe vida, Ele trouxe sonhos de novo. E se Deus fez com o casal Abraão e com Sara, Deus vai fazer hoje, porque esse é o Deus que vivifica os mortos e que vai chamar a existência o que você acha que não existe. Você acha, mas toda a resposta criativa que você precisa para a tua vida já está plantado dentro de você. Deus não criou uma semente e depois foi colocando mais dentro dela nada. Está aí tudo dentro de você. Mas quando o poder do Espírito Santo toca a tua vida, ele potencializa essa unção para prosperar, essa unção para curar, essa unção para libertar. Então entenda claramente na tua vida que Deus é um Deus criativo. Criatividade é o quê? Impedir que o nada aconteça. Vamos falar juntos? Criatividade é impedir que o nada aconteça. Dentro de cada um de nós tem algo que vai se manifestar. Apóstolo, demônio? Não. Aliás, espero que não. Mas dentro de cada um de nós tem algo bom que vai se manifestar. A gente estava cantando uma canção hoje aqui, né?
e no vale eu estava perdido, buscando uma chance de recomeçar. E é interessante porque a palavra, essa canção, é o Deus das segundas chances, não é isso? Pessoal da música aí. Eu preguei uma palavra dias atrás, chamada recomeçar. Aí um grupo de músicos aqui da igreja, eu não sei qual foi o autor, quais foram, eles pegaram aquela palavra e fizeram essa música. Aí você hoje cantou essa música. Aí chega uma pessoa que nunca veio à igreja e ouve essa música. Primeiro veio a palavra. Alguém foi e fez uma música. Alguém fez um arranjo. Alguém cantou essa música. Você vai para casa hoje, eu estava perdido. Aí você vai cantando. Daqui a pouco alguém é atingido pela música. Essa pessoa atingida pela música, ela pode resgatar sonhos dentro dela, ou poder voltar para Jesus, que ela não sabia que podia, mas nosso Deus é um Deus de segundas chances. E aquele indivíduo, ele vai crescer na palavra, daqui um dia se torna um pastor, e você diz, tudo começou com uma palavra, uma música, e ali vai. Por quê? Porque aquilo que você tem dentro de você vai libertar alguém. Aquilo que você tem dentro de você acredite nisso, querido. Você tem algo criativo dentro de você, uma palavra que alguém vai fazer uma música, alguém vai pregar, alguém vai ensinar, alguém vai acreditar, alguém vai abrir uma empresa por causa de uma palavra que você abriu. É tão interessante que se eu fosse entrar nesse mérito aqui agora e testemunhar para você projetos que nasceram desse altar, de empresas que nasceram aqui, de circunstâncias resolvidas aqui, eu ficaria só na base do testemunho. Mas acredite, tudo é só uma semente. Era só uma palavra que alguém reverberou, que alguém disse, isso aqui tem mais, isso pode se transformar. O que eu quero dizer para você? O texto fala assim, perante aquele no qual creu. Esse é o texto, vamos ler juntos? Perante aquele no qual creu. O que está dizendo aqui? Que ele fitou os olhos em Deus e não desviou o olhar em momento algum. O apóstolo Paulo está dizendo que quando Abraão recebeu a promessa, ele olhou para a promessa e não olhou para lado nenhum mais. Porque o homem de 99 anos, com a esposa de 89 anos, acaba de receber uma promessa que daqui a um ano vai ter um filho no colo, ele não tinha escolha. Ou ele olha para quem prometeu e fica colado naquele que deu a promessa, ou em qualquer conversa que ele tiver com a vizinhança, com algum parente, ou ouvir sua própria alma, ele vai dizer, isso aqui não é de Deus. Você tem que entender, querido, que existe uma métrica, existe uma maneira de que aquilo que pode ser absurdo, que Deus quer fazer na tua vida, está aqui o segredo, ele fitou os olhos em Deus. Sabe por que perdemos as nossas bênçãos? Que compartilhamos com as pessoas erradas. Sabe por que perdemos as nossas bênçãos? Porque nós submetemos a outros da opinião sobre aquilo que Deus falou para você. Existem coisas tão absurdas que Deus falou com você, que você precisa entender uma coisa: proteja a visão que Deus lhe deu, proteja a promessa que Deus lhe deu, porque você pode fazer igual Sara, até rir, porque Sara riu, não de Deus, dela mesma, mas mesmo ela rindo, Abraão prometeu, ele projetou aquela promessa, ele protegeu aquela promessa, e ele botou os olhos em Deus e não tirou mais. Ponha teus olhos em Deus, faça da tua rotina ambientes que possam alimentar a tua promessa, esteja com pessoas que alimentem a tua promessa. Abra só para aqueles que creem até mais do que você e vão dizer, isso é pouco ainda, Deus vai fazer mais do que isso. Não compartilhe com incrédulos o que Deus entregou para você, porque alguns vão dizer que você é maluco, está alucinando. Quem já viu nesse tempo pensar uma coisa dessa, e aquilo vai enfraquecendo a tua vida. Amado, em nome de Jesus, existe um poder neste lugar hoje, dentro de cada um de nós aqui, que nós viramos a chave das nossas famílias, nós mudamos a realidade da nossa geração. Para de se tornar vítima e torne-se uma pessoa cabeça, e tome as rédeas da tua vida, porque quem estiver ao teu redor vai ser abençoado junto com você. Pôs uma salva de palmas ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando Abraão recebeu a promessa, ele alimentou a promessa, ele só deu comida para ela. Tem gente alimentando o medo, tem gente alimentando a crise,
Ele passa o dia inteiro alimentando o medo. Abraão alimentou a promessa, ele alimentou mesmo. Ele seguiu a voz, não se afastou da voz. Por que a gente fica enfraquecido? Porque nós negociamos o fato de estar junto à fonte. Nosso problema é esse. Aqui mostra, querido, que ele está junto à fonte. Então, a sua fonte, seu Criador, determina o que você é capaz de fazer. É a fonte. Claro que o que vai determinar o quanto uma mesa feita de madeira ela vai durar, não é só baseado em quem a fez, mas de qual matéria-prima ele usou. Porque existem árvores que elas demoram 50 anos para serem cortadas, algumas em 7 anos. E é claro que o nível de duração do que foi feito por ela vai ser determinado a partir da matéria-prima. Então, quando a promessa vem de homem, tem prazo de validade. Pode até durar. Um projeto pessoal teu pode durar alguns anos. Pessoas podem sonhar com coisas grandes. Daqui a 10 anos você encontra ele e fala: e aí? Ah, aquilo lá já foi, já acabou, já perdi. Eu me lembro uma pessoa toda apaixonada, construindo casa, organizando e construiu. Depois o casal se separou, já não tinha mais sonho nenhum. A casa foi perdida, já perdeu tudo. Aquilo foi embora. Porque era um sonho de 2 pessoas. Mas Deus não estava lá. Porque quando Deus está, a matéria-prima é boa. E não tem como, querido, dar errado. Porque quando tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Então o combustível para a sua promessa vem da fonte de onde brotou. Quem está entendendo, diga amém. Então eu tenho que sintonizar você de que não é nada da tua alma. Existem sonhos, querido, que são da nossa alma. Tem pecado nisso? Não. Não. Absolutamente não. Não há problema de você ter os seus projetos, você querer ter prazer em alguma coisa, você querer conquistar algo. Porque eu sempre ensino para você o quê? Que quando você faz algo segundo a tua escolha, Deus te abençoa. Mas quando você faz o que Deus mandou, Deus patrocina. Então, eu descobri que é melhor fazer o que Ele mandou, porque Ele patrocina tudo e a vida fica melhor. Agora, sonhar alguma coisa pessoal é pecado? Não, só vai gastar meu dinheiro, meu tempo, minha energia. E daqui a 5, 6 anos, ou se durar 6 meses, aquilo vai ser jogado fora. E muitos de nós perdem tempo na vida. Perde 1 ano na vida. E pergunta: o que você produziu? Comprei um carro. Não, eu estou perguntando o que você produziu. Não, eu consegui aqui fazer um muro aqui da casa. Não estou perguntando sobre isso, estou perguntando sobre quem você influenciou. Eu estou perguntando sobre o que você fez criativamente que mudou a vida de alguém. Porque você nasceu para mudar a vida de alguém. Pode parecer um pouco altruísmo aqui minha mensagem, mas é bíblico, pode acreditar nisso. Você nasceu para mudar a realidade de alguém. Deus vai lhe dar algo que vai mudar famílias, vai mudar a vida de uma pessoa, vai mudar a vida de um país, vai mudar a vida de alguém. Quando você encontrar isso na tua vida, você encontrou o sentido. Então o combustível vem de onde? De onde veio, onde brotou. Você já se sentiu impotente diante de uma situação? Aqui a gente vê um padrão do agir de Deus. Criar circunstâncias novas que nossa mente ainda não viu. Fazer Abraão ter um filho, querido, é uma coisa que não tinha precedente. Um homem de 99 anos. Na condição que os dois estavam, não tinha precedente. Então você crer numa coisa que ninguém viu ainda, se torna uma coisa muito rara. Você acreditar em alguém que vai falar para você assim: não, esse projeto não vi em lugar nenhum. Você fala: então estou vendo Deus mesmo. Porque Deus me dá uma ideia que ninguém nunca teve, então realmente tem algo aqui. Será que você já parou para pensar que muitas descobertas que hoje nós usufruímos, pessoas ficaram milionárias porque tiveram uma ideia que ninguém teve, e que todo mundo, muita gente disse: você é maluco, você é maluco, você é maluco, e na verdade hoje maluco é quem não entrou com ele. É a história de Noé, você lembra, né? Construir uma arca num tempo que não chove é coisa de maluco, mas o dia que veio o dilúvio, todo mundo queria entrar no maluco. Todo mundo queria entrar na arca de Noé. O que acontece aqui, você vai perceber que criar saídas onde não existe, pois quando nossas forças somem, é aí que entra o agir de Deus. Você pergunta, você já perguntou? Eu perguntei já para Deus: Senhor, por que Abraão, já tanto jovem, casal recém-casado, 20 aninhos, pronto para gerar o Isaac, pronto, mas Deus falou comigo: mas eles tinham capacidade. A meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entro quando não tem possibilidade.
Eu entro quando o indivíduo vê, não tem jeito mais aqui. Então por isso que eu dei para Abraão, um homem de 99 anos, com a sua namorada, sua esposa, de 89 anos, eu escolhi os dois. Porque tinha muitos para escolher, mas eu escolhi os dois, para que soubesse que foi um milagre, que Isaac foi um milagre, que Deus estava fazendo algo que era inédito na história. E quando Deus faz algo inédito é porque Ele quer mudar e transformar vidas. Quando Deus usou você, querido, você deve ter sugerido muitas outras pessoas, deve ter pensado, Deus, mas por que eu? Deus quer fazer porque as tuas forças se esvaíram, e é aí que o poder de Deus se manifesta na tua vida. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh! Com a voz da promessa no ouvido, ele buscou a face do que fazia a promessa. Preste atenção, ele tinha uma voz falando. Só que existem muitas imagens. Às vezes você fala assim, será que é minha alma que está falando comigo mesmo? Será que é Deus mesmo? Ele ficou com a voz. E ele foi achar o parâmetro. Onde está vindo essa voz? Ele foi encontrar o dono da voz. Ele foi entender de onde vinha a palavra. É interessante que em João 10, versículo 2 e 3, fala assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Olha o que fala aqui, olha. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Porque a ovelha reconhece a voz do pastor, Jesus aqui. Então o que ele está mostrando é que quando Abraão ouviu a voz, ele foi buscando o dono da voz. O que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus que vivifica os mortos e chama a existência o que não existe, como se tivesse existido. Ele está falando sobre o casal Abraão e Sara, sobre o momento que Deus prometeu um filho, o Isaac para eles, que a partir de Isaac uma grande nação seria levantada. Deus não precisou de uma grande família, precisou apenas de um homem que acreditasse. E ali essa semente, ela tomou um rumo, por quê? Porque ele buscou o dono da voz. Ouvir e não agir é não ouvir em absoluto. Ouvir e não agir é não ouvir em absoluto. É você me ouvir aqui hoje, mas não toma atitude nenhuma, então você não ouviu inteiro. Você ouviu só o que interessava para você. Mas quando eu ouço e estou determinado a agir, você vai distinguir as vozes e saber qual é a voz a seguir. Esse é um dos fundamentos do seu livramento, querido. Existem vozes que te empurram para o abismo. Existem vozes que te salvam do abismo. Eu preciso descobrir qual é a fonte que eu vou seguir. Nós ouvimos muitas vozes durante todo o tempo, inclusive tentando nos ajudar. No fundo do poço, muitas pessoas vêm com conselhos para te dar. Muitos querem te levar a uma experiência religiosa, a uma experiência espiritual. Mas existe uma voz, querido, que ela não vem de fora, ela vem de dentro. Essa voz Deus colocou dentro de você. Ele chama a existência de você. E quando você ouvir, você vai saber, essa voz vem do Senhor. Você vai saber, mas como que você vai saber? Você vai saber. Deus trazendo respostas para a tua vida. Pode até arrepiar teu corpo ou não, não importa. As reações podem sim ou não acontecer, mas vai vir uma paz, uma certeza, uma confiança, que você vai dizer, eu sei para onde eu vou agora. Eu sei que Deus está comigo, mesmo que muitas pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A Bíblia fala que Abraão depositou sua fé no Deus que vivifica os mortos. Preste atenção nisso. A questão não é o tamanho da minha fé. A questão é o quê? A que ou em que eu a deposito. Um dia eu fiz essa comparação aqui na igreja, mas está muito propício aqui. É como se você tivesse muito dinheiro. Dá um amém aí. Amém. E você tem tanto que você fala, meu Deus, tem que guardar esse dinheiro. Só que aí você, na hora de escolher o banco, você escolhe o banco errado, um banco falido. E logo no outro dia tem falência. Você fala, meu Deus, botei meu dinheiro num saquetel furado. A questão não é a quantidade que você tinha, é onde você depositou. A grande questão, querida, é que muita gente tem uma fé absurda. Eu fico realmente surpreso. Uma pessoa andar quilômetros numa estrada para ir em determinado lugar, pode falar o que for, mas é uma fé que me surpreende.
Uma pessoa subiu uma escadaria a ponto de sangrar o joelho dela. Coisa que eu não faço. Eu não sei se a minha fé está pequena demais. É capaz de ficar horas e horas diante de uma imagem, ou levar uma comida para uma imagem, ou fazer uma viagem até Meca, ou qualquer lugar, para poder eu tomar um banho, né? Eu via lá o rio Ganges, né? Ali em Varanasi. Um amigo meu morou 9 meses lá em Varanasi, ou Varanasi, na Índia, e é o rio mais imundo do mundo. As pessoas bebem daquela água, tomam banho ali, porque se purificam. Eu fico olhando aquela fé, eu falo, meu Deus, não sei se eu teria essa fé não. O problema é que a fé é muito grande, mas no depósito que não tem força, numa imagem que não faz nada. Mas a Bíblia fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se eu depositar nele, meu Deus do céu. É louco isso, né? Então eu fico pensando, tem gente que se ela viesse para a igreja e continuasse com aquela mesma fé, agora no Deus verdade, como alguns fizeram isso, graças a Deus, vão fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque ela já tinha uma fé, só que estava no ponto errado, estava gasto numa direção que não vai funcionar. Então, olhe bem, Deus não confiará a você mais recursos enquanto você não utilizar com sabedoria aqueles que já recebeu. Eu vou falar de novo. Deus não vai lhe dar, não vai confiar mais dons, mais recursos, mais estratégias, mais oportunidades, enquanto não vê o que você fez com o que deu. É como um pai que dá um recurso para o filho fazer algo, me dá mais aqui, mas espera aí, você quer mais para quê? Primeiro faz alguma coisa com o que eu lhe dei. Então Abraão, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, ele fala sobre vivifica os mortos. Vamos falar juntos? Vivifica os mortos. Então ele está perante o Deus, olha bem, ele não tirou os olhos de quem? Do Deus que vivifica os mortos. Então ele não tirou o olho, porque se eu tenho uma promessa que é muito fora da minha possibilidade, só tem um jeito de eu protegê-la. Eu tenho que ficar com os olhos nele. Eu tenho que esperar se cumprir e proteger a minha mente, proteger a minha vida. Vocês estão entendendo isso, querido? E por que muitos não recebem? Porque se distraem. Ele está nesse Deus que vivifica os mortos. Se refere ao nascimento de Isaac. Então Abraão, com seu corpo de 99 anos, Sara com seu corpo e útero de 89 anos, Deus diz que vai concedê-los um filho. Só que biologicamente o casal é morto. Está entendendo isso? Biologicamente estão mortos. Eles estão vivos, mas o útero está morto. Os dois não têm mais capacidade de gerar filhos. Então esse texto aqui se trata de quem? É para nós. Essa história aqui é para mim, apóstolo, mas está assim? Essa história é para você. Apóstolo, mas por que é para nós? Porque não se trata de ter filhos, mas sim de gerar sonhos. O texto não está se tratando de ter filhos. Eu sei que ter filho aqui é muito tremendo. Eu sei que aqui orar pela esterilidade é tremendo e podemos orar hoje. Mas o texto vai mais do que isso. Ele está falando de um casal biologicamente impossível, não tem jeito. Mas aqui se trata de gerar sonhos. De você sair grávido de sonhos. De algo que entusiasma a tua vida, desde dizer, meu Deus, o que eu faço? Não tenho nada para fazer, minha vida está dizendo, meu Deus, está faltando você se engravidar, porque quando você se engravida de um sonho de Deus, você quer acordar mais cedo, você quer se expor mais, você quer realizar a obra de Deus, e não só a obra de Deus dentro da igreja, mas você quer cumprir o propósito que Deus te fez nascer. Então Deus manda dizer que muitos aqui pararam de sonhar. E Deus manda dizer que alguns que estão sonhando pequeno demais. Porque Ele é o Deus que vivifica os mortos, que trouxe de um útero biologicamente morto um filho à existência. E o apóstolo Paulo está lembrando isso para mostrar para mim e para você que ele pode vivificar qualquer útero aqui hoje. Pessoas, homens e mulheres que não têm mais sonhos, Deus vai gerar sonhos dentro de você. Não importa a idade, era um homem de 99 anos de idade, mas Deus está dizendo e manda dizer para você: você está sonhando pequeno demais. Você está sonhando pequeno demais. Joel, você está sonhando pequeno demais. Fala teu nome aí. Você está sonhando pequeno demais. De novo, fala teu nome e a frase.
Deus está mandando dizer para você: mas eu tenho sonhos, eu estou realizando, muito pequeno. Porque você está acreditando no que Deus já fez, só que Ele quer fazer uma coisa que Ele nunca fez. Pode dar salva de palmas ao Senhor, algo que Ele nunca fez. A situação, apóstolo, a vida, a circunstância que eu passei, eu parei, eu estou dando um tempo, eu fiz um shabat para mim mesmo. Deus não está nesse negócio não, irmão. Deus tem pressa. Ele te colocou nessa terra, te deu uma semente, te deu potencial, te deu unção, e você está aí dizendo que está tendo um shabat, que eu estou esperando um tempo, estou esperando um sinal, está igual os judeus, estou esperando Deus me explicar umas coisas, que aí eu volto. Meu amado, Deus manda dizer para essa igreja, você que está na sua casa, chama a existência. Deus está te dando um potencial, Deus está te dando algo poderoso. Chama a existência. Chama a existência o Pai de nações que está dentro de você. Foi o que Deus falou para Abraão: você é um pai de nações. Mas como? 99 anos, eu vou te dar um filho. É? Eu tenho que me proteger muito então, porque qualquer conversa de vizinhança roubaria esse sonho dele. Qualquer opinião que ele pedisse de um parente, alguém ia roubar esse sonho dele. Alguém ia dizer: não, você deve ter sonhado errado, você está cansado, você está muito velho, você está tendo já alucinações. Você está passando tanto problema que você está tendo um pouco de esse lampejo aí, porque é muita luta que você está vivendo, pastor. É muita luta, irmão, que você está vivendo. Por isso você está falando desses negócios aí. Chama a existência os talentos, os projetos, os recursos que estão dentro de você. Amado, preste atenção, sonhos são manifestações visuais do nosso propósito. Sonhos são manifestações visuais do meu propósito. Então, quando eu estou sonhando, eu estou exatamente dentro do que Deus quer que eu esteja. É uma capacidade absurda. É um homem chamado Henry Ford, que criou não só a marca Ford, mas carros. Ele dizia que meu melhor amigo é aquele que faz brotar o melhor de mim. E eu concordo com ele. Meu melhor amigo é aquele que faz brotar o melhor de mim. Você sabe que um dos motivos de Deus ter demorado para dar um filho para Abraão, para que Abraão e Sara pudessem ter filho, foi para permitir que perdessem toda a força natural. Olha que coisa, né? Um dos maiores motivos de Deus ter demorado para dar um filho a Abraão e Sara foi o quê? Para permitir que perdessem toda a força natural. Mas Deus não faz isso não, Senhor. Mas para que Ele faz isso? Algumas coisas que você desejou e Deus não deu, pode parecer com essa história. Pois Deus esperou que suas possibilidades, sabe aquele dia que você falou, não aguento mais, elas fossem totalmente diminuídas, mortas, e de repente tudo depende dele, e ele entra com recursos. Querido, eu tenho fé para poder profetizar isso sobre a tua vida, porque eu já vi Deus fazendo isso. Alguns chegaram a dizer: apóstolo, eu perdi toda a possibilidade, entreguei currículo em tantos lugares, de repente o telefone tocou, e o que eu consegui é infinitamente maior do que eu pensava. Porque quando o indivíduo disse: não tenho mais possibilidade, Abraão era exatamente isso. Eu fico perguntando por que ele vive, por que ele passa por isso, porque do ponto de vista reprodutivo, tanto Sara quanto Abraão estavam mortos. Eles recebem um rejuvenescimento, olha que coisa linda. Eles são rejuvenescidos. Antes de liberar a salvação para o pecador, é o mesmo que Deus vê na vida do ser humano. É quando ele chega no limite. Foi quando Abraão reconheceu que estava morto. Ali o milagre começou a se instalar nele. Essa é uma manhã, esse é um dia, na verdade, que Deus quer tomar uma área da sua vida que você diz: eu não quero mais sonhar. Mas olha como termina o texto: como se existisse. Vamos falar? Como se existisse. Mais uma vez, como se existisse. Abraão não tinha a Bíblia para ler, irmãos. Ele tinha somente a voz.
Você tem a Bíblia hoje, você vai lendo, vai te encorajando. Abraão só tinha uma voz, uma promessa. Ele fitou os olhos no dono da promessa e falou: vou ficar nele. Você tem hoje como ampliar isso, abrindo a palavra, lendo. Então o texto fala que chama as coisas que não são, como se já fossem. Olha bem, convoca a existência elementos inexistentes, como se já existissem. Eu só estou lendo a Bíblia para você. Por isso Deus já fez uma vez. Se Ele fez, Ele faz de novo. Deus traz à existência aquilo que Ele quer. Ah, querido, preste atenção. Por mais adversidade ou adversas que sejam as circunstâncias que você esteja vivendo, todas elas obedecem à palavra. Por mais adversas que sejam, obedece à palavra que traz algo à existência a partir do nada. Por mais que você olhe uma situação e diz: Senhor, como eu vou sair dessa? Senhor, como eu acho uma saída criativa, um milagre para essa situação. Deus está dizendo: meu filho, pode chamar a existência, pode trazer para fora, porque eu já coloquei dentro de você a resposta que você precisa. Eu plantei você nessa terra com a resposta que você precisa para você e para a sua família. Tudo que a sua família está precisando, eu já coloquei dentro de você. Pare de dormir, pare de se tornar vítima, pare de se esconder, pare de terceirizar, pare de culpar os outros. Ativa o que está dentro de você. Vai manifestar um poder dentro de você que vai mudar realidades ao seu redor. Amado, dentro de nós existem fontes. Existe o quê? E como agem essas fontes? Quando elas são despertas, a gente fica surpreendido. Estava tudo tão perto, estava tudo comigo já, e eu nunca percebi. Preste atenção nisso. Aquele por meio de quem o corpo humano foi criado, ele toca os corpos enfermos e deformados. Você sabe, querido, que Jesus participou da criação do homem? Sabe que Jesus, Ele é a palavra, porque Deus criou no Antigo Testamento através da palavra, e no Novo Deus se manifesta através de Cristo, mas é a mesma coisa. O que você tem que entender é que aquele que criou o corpo humano, Ele toca em corpos deformados e os transforma. Jesus se aproximou de um cego de nascença, assustando todos ao redor. Ele pega a sua própria saliva e mistura com o pó da terra, e ele faz um barro na mão dele, me levando lá para o livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, que pegou o pó da terra e fez um barro, e espremeu e fez o homem. Jesus está diante de um cego de nascença, e os discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, quem é que pecou? E Jesus usou uma palavra que você tem colocado no olho, mas ele obedece à voz, que não faz sentido nenhum, porque ninguém um dia curou desse jeito, não tem registro em lugar nenhum. Ele podia ter dito: mas aonde está isso? Me explica, onde você já fez isso? Não, eu estou fazendo algo novo que eu nunca fiz. Ele encontrou alguém que está disposto a receber algo novo. Eu não sei se alguém hoje está disposto a receber algo novo, mas quando ele foi, a Bíblia diz que ele se lavou. Amado, pasmem, quando ele jogou a água do tanque de Siloé, o tanque não é santo, o tanque não faz parte daqueles que lavavam o seu corpo, os rituais, banho ritual, não era nada disso. É um tanque, é uma mina ali do bairro tal, vai lá e lava. E quando ele jogou aquela água no olho, ele começou a enxergar, e imediatamente o milagre aconteceu. Porque aquele que criou uma vez, pegou o barro e criou novamente. Você não está entendendo, Ele está aqui hoje, querido, com o mesmo poder criativo. É o Deus que vivifica os mortos, que faz o útero de 89 anos de idade viver, um homem de 99 anos de idade voltar a sonhar e ter filhos. É o Deus que vivifica os mortos, que traz sonhos para quem já perdeu. Você não está entendendo, você não veio no culto errado não. Deus hoje está te acordando aí, porque Deus está mandando dizer para você:
você: eu coloquei sonhos em você, você não tem direito de parar de sonhá-los. Eu dei os sonhos a você. Quem está recebendo aqui hoje em nome de Jesus? Esse é o Deus poderoso, esse é o Deus que vivifica os mortos, esse é o Deus que chama a existência o que não existe como se já existisse. Esse é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem autoridade para mudar realidades. Esse é o Deus que move céus e terra. Esse é o Deus, esse é o Deus. Esse é o Deus que manda dizer para você: acorda, manifesta o que está dentro de você, desperta os sonhos que você escondeu, desperta o que está aí dentro morto em você. Ah, querido, se ponha de pé. Esse é o Deus que está dizendo nessa manhã a você que está aí na sua casa: chama a existência, chama a existência. Ah, Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, Deus Criador, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. 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 Oh, Deus Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Comece a adorá-lo, querido. Há algo dentro de você que vai mudar a vida de tanta gente. Igreja, acorda, igreja. Desperta o que está aí. Deus não vai usar outra pessoa, Ele disse: vou usar você. Você pode ter seus motivos, você pode ter seus motivos para ter desistido, mas Deus está dizendo: eu te permiti passar pelo que passou, porque quando esgotar tuas forças, eu vou ser glorificado na tua vida. Eu escolhi Abraão porque não havia possibilidade mais nele, e eu escolhi você porque eu esgotei. Quando você achava que podia, não estava pronto ainda. Mas quando você descobre que só Deus, só Deus, só Deus, hoje Ele está dizendo: eu estou aqui com barro na mão, pronto para recriar o que for preciso na tua vida. Ele fez uma vez e Ele pode fazer de novo.